Olá, pessoal. Antes da gente continuar, vamos dar uma refatorada no nosso código. Eu estava dando uma olhada aqui, ó, e eu percebi que depois que a gente passou, né, a utilizar o mixing, a gente perdeu essa característica do tamanho da fonte, né, ser o mesmo tamanho da fonte dos demais botões, né, dentro do contexto aqui do banner, tá? Então, para a gente resolver isso, a forma mais simples seria a gente utilizar uma variável, né? Então, eu poderia vir aqui ou até mesmo copiar e colar isso aqui, olha só, copio e colo, salvo, tá lá, temos o mesmo tamanho de fonte, aí você poderia pensar, poxa, mas vamos colocar esse valor numa variável, não tem problema nenhum, a gente poderia vir aqui, criar uma font size, vou ser bastante simples aqui, e colocar 15px desse jeito, né? E aqui, vem aqui, deixar eu colocar um ponto e vírgula aqui, e aqui então utilizar a minha variável, tá? Salvei, testei e tá lá, ok? Se eu quiser aqui 25, aumentou. Se eu quiser 1.5em, que era o que estava antes, desse jeito, tá lá. Ok, pessoal? Bom, então esse é o jeito mais simples, tá? Mas vamos fazer alguns experimentos, apesar de que não tem nada de errado com isso que eu fiz aqui, tá bom? Mas vamos fazer alguns experimentos. Então eu vou vir aqui, apagar isso daqui, desse jeito, apagar este daqui também, desse jeito. Salvei e apagar esse aqui, obviamente. Aqui. Ok, deixa eu voltar com esse tamanho de fonte. Na verdade, aqui é 1.5, certo? 1.5em. Agora sim, temos o do jeito que estava antes, tá bom? Maravilha. Então, o que eu vou fazer? Pessoal, utilizar o include não exclui utilizar o extend. Então, eu posso utilizar os dois, tá? Então, salvei esse cara e vamos ver. Nada mudou, né? Vamos tentar entender por que nada mudou. Olha só. O meu botão aqui, ó, o meu danger, na verdade, ele está sendo estendido, tá bom? Ele está sendo aqui estendido também, mas o meu font size 1em está sendo sobrescrito pelo font size 14 pixels, tá bom? Ele está sendo sobrescrito, por quê? Porque a ordem, apesar de aqui eu ter uma única classe e aqui também eu ter uma única classe, a ordem que as coisas acontecem no meu arquivo vai determinar, né, quem vai ganhar de quem. Então, por exemplo, olha só, Danger tá aqui, ó. Cadê? Font size tá aqui, ó. Font size 14 pixels. E é o quê? Uma única classe, tá? E a outra fonte tá aqui em cima, olha só. Font size 14 pixels. Cadê aqui, ó? Na verdade, eu tenho duas font sizes aqui, né? Depois a gente pode até ver por que isso está acontecendo. Mas olha só, eu tenho font size 14 e font size 1.5em. Então, tá sobrescrevendo esse cara daqui. Como é que eu posso fazer, então, para fazer com que este font size aqui saia na frente, né? E ganhe desse 14 pixels, tá bom? Como que eu posso fazer? Bom, eu tenho algumas formas. Então, deixa eu dar uma relembrada aqui com vocês, ó. Repara o seguinte, se eu fizer e-comercial, sei lá, vou colocar aqui, ó, ponto teste, tá? A gente não tem nada disso aqui, mas só para ver o resultado disso aqui do lado, tá bom? Vou colocar aqui, sei lá, color blue, tá bom? Desse jeito aqui, ó. Salvei. Vamos dar uma olhadinha aqui no color blue. Vamos lá, aqui, ó. Diminuir um pouquinho isso aqui. E tá aqui, ó, ponto teste, tá? O que aconteceu aqui, ó? Esse e-comercial, ele duplicou a classe de cima, né? Então tá aqui, ó, ponto banner, underline, underline, btn, espaço, ponto teste. Se eu tirar esse espaço e salvar, vai ficar com esta configuração aqui, tá? Muito bem, então aqui eu tenho que ter um elemento que tem a classe banner, underline, underline, btn e ponto teste no mesmo elemento, tá bom? Mas não é isso que eu queria mostrar. O que acontece se eu colocar esse e-comercial na frente? Assim, olha só, ponto teste, banner, btn, tá bom? E o que acontece se eu fizer isso aqui, ó?
body e salvar. Olha só, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou aumentando a especificidade desse cara daqui, tá? Então agora, se eu fizer isso aqui, ó, jogar aqui desse jeito, deixa eu tirar esses espaços, tá lá. Se eu fizer isso aqui, olha só, body espaço banner btn, tá? E aí sim, font size 1em. Vamos ver no Chrome, tá lá, todo mundo com o mesmo tamanho de fonte, tá bom? Isso aqui tem algum problema? Assim, a gente aumentou um pouco a especificidade, né? A gente meio que forçou a barra aqui, a gente roubou um pouco no jogo para garantir que esse cara seja aplicado inclusive aqui, tá bom? Porque eu estou utilizando o include e o extend também, tá bom? Ok? Se eu olhar aqui no CSS gerado, olha só, body espaço banner btn, né? E body espaço banner btn danger, tá bom? E se eu olhar no Chrome e inspecionar este cara, tá lá quem tá prevalecendo, aumentar um pouquinho o zoom aqui, é este cara daqui por conta da especificidade. Se eu olhar o font size que está sendo sobrescrito, olha só, o 14 pixels, porque aqui eu tenho uma única classe. E um elemento, né? Um elemento do HTML mais uma classe é mais específico do que apenas uma classe. Bacana, pessoal? Então, a gente fez aqui um rápido refatoramento do nosso código. No próximo vídeo a gente continua. Um abraço, até lá.